TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 11 de novembro, e você vai ver a seguir. Comunidade do Contorno realiza ato cobrando indenização 8 anos após deslizamentos. Vereadores reagem à crise financeira e à intervenção judicial na saúde de Petrópolis. Juiz Jorge Luiz Martins visita o Hospital Alcides Carneiro e acompanha a posse do administrador judicial nomeado para o SERRAC. Paraíba do Sul vai receber um investimento de 115 milhões de reais da concessionária de energia Light. Estado reforça policiamento de forma permanente nas entradas de Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A comunidade do Contorno em Petrópolis realizou no último sábado um ato na BR-040, local que foi símbolo do desabamento de um túnel que aconteceu em 2017. O movimento, que chegou à 8ª edição, denuncia o descaso com as famílias atingidas pela antiga concessionária Concer e cobra reparação pelos danos causados. Além disso, o movimento cobra transparência e diálogo da nova administradora da rodovia, a concessionária Elovias. O protesto é organizado pelo Movimento das Comunidades Populares, pela Associação de Pais e Professores da Escola Municipal Leonardo Boff e moradores da comunidade local, com apoio do Movimento dos Pequenos Agricultores, movimentos sociais e partidos políticos. Essa cratera que se abriu é da responsabilidade da Concer, que está executando um túnel rodoviário abaixo das casas e que ela abandona esse túnel e não termina esse túnel também. Gustavo Costas, professor que atua na área de planejamento urbano na Universidade Federal do Rio de Janeiro, vem acompanhando a situação da comunidade há 2 anos. E as famílias continuam aguardando aqui a reparação, as indenizações, famílias que perderam suas casas, famílias que foram removidas, continuam aqui lutando pelos seus direitos. O caso ganhou repercussão após o desabamento do túnel que aconteceu em 2017, quando uma cratera de 30 metros de diâmetro e 20 metros de profundidade engoliu 3 residências e forçou a remoção de 55 famílias da área. Desde então, nenhuma das famílias foi realocada e a área segue sem recuperação, mesmo com processos judiciais em andamento. Fomos violentados, tendo que abandonar forçadamente as nossas casas. As crianças tiveram as suas aulas paralisadas. A vereadora Júlia Casamasso também esteve presente na ação. Para ela, a situação não deve mudar, mesmo com uma nova concessão. De mais de 10 anos de abandono da obra do túnel da nova subida da serra pela concessionária Concer. A gente sabe que houve a mudança de concessionária, entrou agora a Elovias, mas a Concer é acionista da Elovias. Então, o que a gente pode ver pela frente é mais do mesmo. Na Justiça Federal, a comunidade pleiteia uma indenização por danos morais no valor de mais de R$135 mil. O valor chegou a ser reconhecido pela Concer em 2018, mas até hoje apenas uma família foi beneficiada. Com a nova concessão assumida pela Elovias, os moradores temem que a responsabilidade das indenizações seja ignorada. Estamos aguardando até hoje essa reparação. Então nós ocupamos a BR, ocupamos a área onde aconteceu a tragédia, para que a gente jamais esqueça e que a gente não se cale perante
as arbitrariedades das empresas. E ainda sobre esse assunto, em nota, a Concer relatou que o laudo pericial produzido por determinação da Justiça Federal não estabeleceu uma conexão de casualidade entre as obras do túnel da Nova Subida da Serra e essa subsidência. Além do laudo da perícia judicial, as investigações técnicas conduzidas por especialistas também já não haviam estabelecido nenhuma relação. E mesmo com o resultado da perícia judicial e das investigações técnicas, a empresa informou que mantém os compromissos firmados pelo termo de ajustamento de conduta. Já a Elovias informou que o trecho da Serra de Petrópolis, incluindo a área no quilômetro 51, é o foco central de um dos principais investimentos contratuais, que é a conclusão da nova subida da Serra. O programa de exploração da rodovia prevê intervenções diretas na localidade, determinando que a concessionária deve desobstruir, realizar o reforço estrutural e estabilizar o túnel em construção que foi afetado pelo acidente geológico. E esses trabalhos devem ser concluídos até o final do segundo ano de concessão, segundo a Elovias, e incluem ainda todas as sondagens, estudos e serviços necessários para a recuperação do local, contemplando inclusive eventuais intervenções na área de superfície. Bom, gente, agora mudando de assunto, a grave crise financeira que é enfrentada pela Prefeitura de Petrópolis e a intervenção judicial no Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, SERRAC, provocaram forte repercussão entre os vereadores da cidade. Em uma audiência que aconteceu na 4ª Vara Civil de Petrópolis, o secretário municipal de Fazenda, Fábio Júnior, afirmou que o município estava sem recursos próprios em caixa e tentava antecipar tributos para pagar salários. O juiz Jorge Luiz Martins classificou a situação da saúde como calamidade e determinou intervenção urgente no SERRAC após constatar aumento expressivo da dívida. Com a forte repercussão da grave crise financeira e da intervenção judicial do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, o SERRAC, o vereador Júnior Coruja, presidente da Câmara Municipal, convocou na última sexta-feira uma reunião para discutir a situação enfrentada em Petrópolis. No mesmo dia, o Executivo Municipal publicou um decreto que estabelece regras mais rígidas para a contenção de despesas em toda a administração municipal, direta e indireta. Recentemente, pouco mais de 13 milhões de reais foram sequestrados das contas da Prefeitura para pagamento do Instituto de Previdência e Assistência Social, o INPAS, mas faltaram quase 600 mil reais para completar o valor determinado pela Justiça. Em relação ao SERRAC, a Justiça determinou intervenção judicial após identificar irregularidades na gestão da entidade e uma dívida que já ultrapassa 25 milhões de reais. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, a decisão de publicar um novo decreto foi tomada após o grupo de trabalho, instituído em julho, constatar que a situação fiscal herdada pela gestão anterior é ainda mais grave do que a avaliação feita inicialmente. No encontro entre os vereadores da última semana, foi ressaltada a importância de que o decreto de calamidade pública seja aplicado de forma mais rigorosa e ativa. Os parlamentares manifestaram profunda preocupação com um cenário de instabilidade financeira, destacando que o comprometimento das receitas tem afetado diretamente a prestação de serviços essenciais, como saúde, educação e manutenção urbana. E ainda falando sobre esse assunto, o novo administrador judicial tomou posse na última sexta-feira, 2 dias após essa decisão da Justiça que decretou a intervenção no SERRAC. O juiz Jorge Luiz Martins esteve na unidade para acompanhar essa transição e reforçar a importância da transparência e do controle dos recursos públicos. O interventor, Renato Walter Matos, chegou ao Hospital Alcides Carneiro acompanhado da equipe técnica para assumir oficialmente o comando das atividades administrativas. Durante a visita, o juiz Jorge Luiz Martins recapitulou os fatos a fim de justificar a decisão. A intervenção foi decretada depois que a Justiça identificou irregularidades na gestão do SERRAC e uma dívida que já ultrapassa 25 milhões de reais. A medida, de caráter externo e independente, terá duração de 90 dias e, a partir de agora, todas as decisões financeiras precisam passar pelo administrador judicial, sob supervisão do Poder Judiciário. O administrador judicial terá autonomia para analisar contratos, auditar pagamentos e revisar todos os processos financeiros do SERRAC. O foco, neste primeiro momento, é restabelecer a organização e evitar a interrupção de serviços essenciais. A restauração da autonomia
da chamada dignidade negocial, empresarial, gerencial do SEAC. Essa é a minha impressão e o meu desejo. Nesta segunda-feira, o juiz Jorge Luiz Martins e a promotora Vanessa Katz irão retornar ao Hospital Alcides Carneiro para dar o pontapé inicial ao trabalho do administrador judicial, ao lado do presidente do SERRAC. Lembrando que o município ainda pode recorrer à decisão. O atual presidente do SERRAC, Gustavo Carneiro, entregou o pedido de demissão, mas a Prefeitura e a Secretaria de Saúde pediram mais alguns dias, embora a carta de demissão já esteja pronta. Aqui não se trata de dinheiro, aqui se trata de vidas. É essa leitura diferente. Quem trata de contrato aqui não tem a mínima capacidade de entender as vicissitudes da dor humana. Não tem. É muito fácil, no meu terno, na minha gravata, no meu carro, segurança, eu aqui agora conversando com meus amigos, eu ignorar que ali dentro tem gente sofrendo e chorando. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que publicou um novo decreto de contenção de gastos para enfrentar a crise financeira. As medidas incluem corte de 15% em contratos e despesas de pessoal, exonerações em comissões remuneradas e restrição ao pagamento de horas extras. Segundo o prefeito Ingo Rames, a ação é necessária para garantir a manutenção dos serviços essenciais. Gente, agora indo lá para o município de Paraíba do Sul, a cidade foi contemplada com um investimento de 115 milhões de reais da concessionária de energia Light. O anúncio foi feito pelo prefeito Júlio Canelinha após a renovação do contrato de concessão. A expectativa é de que os recursos tragam melhorias para uma rede antiga e marcada por problemas crônicos de fornecimento. De acordo com o prefeito, a cidade sofre há anos com quedas de energia e oscilações constantes, que se mantêm desde a última gestão, confirmando a falta de comunicação entre o executivo e a concessionária. O mesmo afirma ainda que o investimento anunciado pela Light pode representar uma mudança significativa na qualidade do serviço. Então, hoje, a Prefeitura de Paraíba do Sul está em dia e o que a gente quer de verdade é que a Light cumpra o papel dela. Já que a gente paga a conta em dia, a gente merece de verdade que a cidade receba o serviço. O contrato de concessão foi renovado após recomendações da Agência Nacional de Energia Elétrica Light, que segue responsável pelo fornecimento de energia em 31 municípios do estado do Rio. Só na região, Paraíba do Sul e Três Rios são atendidas pela concessionária. O investimento deve contemplar também as áreas rurais e distritos que enfrentam dificuldades no atendimento. O novo contrato prevê que a Light realize melhorias em toda a rede e garanta mais qualidade e eficiência no serviço prestado à população. A extensão territorial de Paraíba do Sul é muito grande, a gente passa por divisas de vários municípios e até mesmo por outro estado, né? E é necessário que esse investimento chegue o mais rápido possível para a gente evitar isso, essas quedas de energia e essa fragilidade que existe até hoje no abastecimento da energia do município de Paraíba do Sul. Entre as obrigações estabelecidas, a Light deve assegurar a continuidade e regularidade no fornecimento, além de realizar, por conta própria, as obras necessárias para modernizar o sistema elétrico. A empresa também estará sujeita a sanções caso descumpra as metas de qualidade definidas no contrato. E, gente, agora falando em segurança pública, a Secretaria de Polícia Militar está reforçando de forma permanente o policiamento nas entradas de Petrópolis, pelos bairros Bingen e Alto da Serra. Essa medida foi anunciada na última sexta-feira pelo secretário de Estado de Polícia Militar, o coronel Marcelo Menezes, ao lado de Bernardo Rossi, que é o secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, que levou o pedido até o governador Cláudio Castro. Já atendemos efetivamente essa demanda no sentido de cobrir as entradas do município de Petrópolis, trazendo mais segurança, paz e tranquilidade para esse município que é tão importante para o Rio de Janeiro. O reforço visa aumentar a segurança para petropolitanos, visitantes e turistas no momento em que o Estado aperta o cerco ao narcotráfico em comunidades na capital. Você, petropolitano, que tanto pediu para voltar o policiamento na entrada do Bingen e na entrada do Alto da Serra, pedimos ao governador Cláudio Castro, conversamos com o nosso secretário, Coronel Menezes, e a boa notícia é que já voltou esse policiamento. É muito importante ver todo esse trabalho seu, secretário, junto com o governador, mas em especial não esquecer a região serrana e não esquecer
o interior do estado. A retomada do policiamento em pontos fixos nas entradas da cidade se soma a outras ações para coibir a criminalidade em Petrópolis. Há pouco mais de um mês, o governo do estado entregou ao 26º Batalhão de Polícia Militar 14 novas viaturas que já reforçam o patrulhamento nas ruas da cidade. O secretário de Polícia Militar, Coronel Marcelo Menezes, citou que o comando da Polícia Militar está atento às demandas do interior. Nós trabalhamos sobre a determinação e a liderança do governador Cláudio Castro no sentido de estarmos antenados às demandas que surgem do interior. Certamente, essa é uma demanda importante para o município de Petrópolis. Diante da sua solicitação, determinei ao comando da unidade que refizesse o planejamento em termos de recursos humanos. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, em Três Rios. MPRJ obtém prisão preventiva de homens que foram flagrados transportando munição e arma de fogo de uso restrito em Teresópolis. Balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece mais 79 vagas para esta semana. Gabarito oficial do Enem sai na quinta-feira. Estácio lança plataforma gratuita que usa inteligência artificial e memes para ajudar estudantes na preparação para o Enem. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição.
Bom, gente, um homem foi preso pelo crime de tráfico de drogas no bairro Cidade Nova, na cidade de Três Rios. A prisão foi feita por agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar na tarde de domingo. Durante um patrulhamento da Polícia Militar, os agentes receberam uma denúncia de que um suspeito estaria traficando na Travessa Santa Rosa, um local já conhecido pelo comércio de drogas. Ao chegar ao endereço, a equipe avistou um homem de 26 anos, que, ao perceber a movimentação, tentou jogar um objeto em um terreno baldio próximo. Após a abordagem, os policiais encontraram R$ 158 em dinheiro e no terreno foi apreendida uma embalagem com 10 pedras de crack. O suspeito foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, em Três Rios, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve na última quinta-feira a conversão em prisão preventiva de 2 homens presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116, no bairro Três Córregos, na cidade de Teresópolis, que estavam transportando armas e munições de uso restrito. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Gabriel Toledo. Carlos Eduardo da Silva Freitas e Luiz Renan Souza dos Santos estavam em um ônibus quando foram abordados pelos agentes que encontraram nas bagagens despachadas uma arma de fogo, munições de uso restrito e acessórios camuflados. Na mala de Luiz Renan foram encontrados mais de 260 projéteis, carregadores de pistola, além de diversas vestimentas camufladas, com acessórios que faziam alusão a uma facção criminosa. Já na mochila de Carlos Eduardo, os agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram um revólver. Durante a audiência de custódia, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Toledo, muito obrigada pelas informações. Bom, gente, e agora falando em oportunidade, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 79 vagas de emprego até esta sexta-feira. Os candidatos podem realizar os cadastros dos currículos diretamente no site da Prefeitura. São 23 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para ajudante de expedição, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, balconista, fiscal de prevenção de perdas, leiturista, manobrista, operador de caixa, técnico de manutenção civil e vendedora. Os candidatos interessados devem realizar o cadastro dos currículos no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. A lista completa de vagas e pré-requisitos está disponível no nosso site em correiopetropolitano.com.br. E após as provas da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, deste ano, cerca de 3,5 milhões de participantes aguardam a divulgação do gabarito oficial das questões objetivas do Enem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Porém, todos vão ter que esperar até esta quinta-feira, dia 13 de novembro, para conferir o número de acertos nas provas. A data foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante uma entrevista coletiva que aconteceu em Brasília sobre o balanço do primeiro dia de aplicação das provas, realizada na sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em Brasília, na noite de domingo. No dia 13, os interessados poderão conferir o gabarito oficial das primeiras provas objetivas, no portal, na seção Provas e Gabaritos. A divulgação anunciada antecipa a previsão que constava no edital de abertura do Enem 2025, de que ocorreria até o 10º dia útil após o segundo dia de aplicação, ou seja, até o dia 28 de novembro. No domingo, cerca de 3.500.000 participantes resolveram 90 questões, sendo 45 de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação para desenvolvimento
de um texto dissertativo argumentativo com o tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. As provas do Enem foram aplicadas em 164.906 salas, distribuídos em 1.805 municípios de todas as 27 unidades da federação. Na quinta-feira, dia 13 de novembro, o INEP vai divulgar o gabarito oficial do primeiro dia de provas. Não há previsão de prazo para recursos administrativos contra o gabarito oficial do INEP, como ocorre em concursos públicos. A aplicação do segundo dia de provas do Enem está agendada para o próximo domingo, dia 16 de novembro. Com duração de 5 horas, os candidatos responderão a 90 questões de matemática e ciências da natureza, biologia, química e física. E com a reta final do Enem já se aproximando, a Estácio lançou uma novidade para quem quer aprender de um jeito diferente. O projeto Enem na Matéria mistura inteligência artificial, humor e conteúdo das redes sociais para facilitar o aprendizado. A plataforma é gratuita e transforma tendências das redes sociais, como os memes, em conteúdo educativo. Criado pela Estácio em parceria com a Artplan, o projeto traz professores explicando temas que caem no Enem com linguagem leve e divertida, tudo com o apoio da inteligência artificial. A ideia é aproximar o estudo do universo da geração Z, que já está acostumada a aprender e se entreter ao mesmo tempo. Sendo assim, essa é uma forma de usar as novas ferramentas em benefício próprio, para assimilar o conhecimento. Nos episódios, os professores interagem com personagens históricos e participam de momentos marcantes da humanidade. Tudo para explicar os assuntos cobrados na prova. Além disso, os participantes podem concorrer a bolsas de estudo e até a uma viagem para a Europa, com roteiros ligados às áreas do conhecimento do Enem. E aí você acessa, você vai ter todos os conteúdos na palma da sua mão, de uma forma muito lúdica, muito fácil, muito interativa. Para acessar o conteúdo, basta se inscrever no site www.enemnamateria.com.br. Além das aulas voltadas para o exame, a plataforma também oferece dicas de carreira e orientação profissional. Estamos aqui na torcida por vocês, para que vocês possam fazer um excelente teste, tá bom? É isso, acessa e boa sorte na torcida. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento.
São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Bom, gente, hoje, terça-feira, então vocês já sabem, é dia de conferir os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Hugo Petersen e Gabriel Toledo. Olá, começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nesta edição daremos destaque para futebol e também para a Fórmula 1. Perfeito! Assim foi o fim de semana do piloto britânico Lando Norris da McLaren. Após vencer a corrida sprint e registrar a pole position no sábado, ele venceu o GP do Brasil neste domingo sem grandes ameaças dos adversários no autódromo de Interlagos. Consequentemente, Norris, que começou o fim de semana com apenas 1 ponto de vantagem para o colega de equipe Oscar Piastri, tem agora 24 pontos à frente para o adversário, que terminou em 5º lugar. Kimi Antonelli da Mercedes e Max Verstappen da RBR fecharam o pódio em São Paulo. A corrida teve emoções desde a primeira volta. O brasileiro Gabriel Bortoleto da Sauber, que não conseguiu registrar tempo no treino classificatório após um acidente na corrida sprint, largou na última posição do grid e se envolveu em outro acidente, desta vez com o canadense Lance Stroll da Aston Martin. Bortoleto teve que abandonar a prova ainda na primeira volta. Hugo, essa foi uma corrida assim, muito interessante e mantendo o alto nível que sempre Interlagos tem, né? Exatamente, foi uma grande apresentação do líder do campeonato, Lando Norris, que teve muitas oscilações durante o campeonato, mas nessa reta final está conseguindo performar muito bem, bem melhor inclusive do que o Piastri, o companheiro de equipe dele. Mas o astro dessa corrida é sem dúvida nenhuma Max Verstappen, que largou do pit lane, ou seja, ele não largou nem na pista, largou de fora da pista, não tinha posição de largada e ainda assim chegou no pódio, fez 17 ultrapassagens durante a corrida. Claro que tiveram alguns pilotos que abandonaram a prova, então são menos adversários para serem ultrapassados, mas ainda assim mais uma apresentação de altíssimo nível do Verstappen. Exatamente, ele é muito diferenciado e tem gente falando inclusive que se tivesse chovendo ele poderia ter ganho essa corrida, porque ele estava praticamente em casa, né? Pode-se dizer assim. Exatamente, a gente já pode dizer que o Hamilton já é cidadão honorário brasileiro. O Verstappen está no caminho para ser o próximo, porque ele é casado, né? Na realidade tem um relacionamento com aquele Piquet, filho do piloto brasileiro, Nelson Piquet, e está sempre aqui no Brasil. Então falta pouco para essa cidadania sair. Mas se o fim de semana foi bom para ele, para esse brasileiro honorário, foi péssimo para os outros. Porque o Bortoleto, né, o brasileiro de verdade, bateu nas 2 corridas que teve e ele não conseguiu completar nenhuma volta válida de corrida, nem na sprint, nem na corrida principal. Na verdade não, na sprint ele bateu na última volta. Pequena correção aqui. Mas aí ele bateu e o Hamilton, o brasileiro honorário, ele também teve que abandonar a volta depois de também ter um acidente na primeira volta. Muito persistente. Exatamente. Aguentou o carro, tava fazendo um esforço ali que dava para ver que tava nítido, mas não conseguiu terminar a corrida. E outro que também não terminou a corrida foi o Leclerc, que aí foi mais por azar, pode-se dizer assim, né? Exatamente. O Piastri se envolveu em um acidente com o Kimi Antonelli e o carro do Kimi Antonelli voa no do Leclerc, aí ele perde um pneu e aí ele acaba a corrida azar, dele. Tava no lugar errado na hora errada. Exatamente. Mas a gente tem que destacar aqui também que o Piastri terminou em 5º porque ele teve uma punição de 10 segundos muito contestada por grande parte do público, pelas transmissões que a gente tem aqui no Brasil também, porque foi um acidente que ele teve sim culpa, mas também foi uma culpa compartilhada com o Kimi Antonelli. E só ele acabou sendo punido e foi uma punição muito grande. 10 segundos no pit stop faz muita diferença
e ele muito provavelmente não teria vencido a corrida, porque o Lando Norris foi muito bem e conseguiu dominar ela inteira. Mas a distância estaria um pouquinho mais encurtada. A distância deles, principalmente no campeonato, poderia ser menor e é mais uma corrida que uma interferência externa, vamos dizer assim, pode ser determinante para decidir esse campeonato de 2025 dos pilotos. Agora vamos falar de futebol. Isso porque no sábado o Serrano recebeu e venceu no Atílio Marotti o líder da Série B1, o Bom Sucesso. Com gol do camisa 10 Cleiton, o Leão da Serra vai às semis do campeonato. O Serrano avança em terceiro colocado e vai enfrentar o São Cristóvão. O primeiro jogo vai ser neste sábado no estádio Atílio Marotti e o segundo no dia 22 no estádio Ronaldo Nazário. Caso o Serrano avance para a final, o Leão sobe para a Série A2 do Campeonato Carioca. Toledo, a gente tem que destacar aqui que, mesmo se não conseguir o acesso, mesmo se não subir para a Série A2, esse resultado já é de grande importância para o Serrano, porque, chegando nas semifinais, o Serrano já está automaticamente classificado para a Copa Rio do ano que vem. Ou seja, tem um calendário mais extenso, tem mais chance do time se entrosar e, é claro, mais chance da torcida poder apoiar em outra competição. Exatamente isso que eu ia destacar. É um apoio da torcida assim que é muito importante tu ter mais vezes. E com um calendário menor isso acaba que deixa os jogadores um pouco mais afastados da torcida, mesmo a torcida do Serrano sendo muito presente. Agora falando sobre o jogo, primeiro tempo que durou muito tempo, né? Pode-se dizer. Ficou bastante tempo paralisado, o goleiro Clever saiu uma bola e se machucou feio. Exatamente, ele precisou ser levado de ambulância para o hospital porque ele teve um choque muito feio com um atacante do Bom Sucesso, mas eu vi até o pessoal comentando nas redes sociais que ele se sacrificou pelo time, porque era um lance que o atacante ia ficar de cara a cara com ele, ele não tinha nenhum marcador por perto, então ele realmente tem um contato que é bem feio, mas ele consegue salvar o Serrano. E depois o goleiro Lucão entra no lugar, o Serrano consegue fazer o gol. Ele faz boas defesas, ele faz boas defesas e sai como herói dessa partida. Então foram 2 goleiros no mesmo jogo e os 2 acabaram sendo heróis. O jogo demorou para voltar ainda por conta de ambulância, que o pessoal falava, tem que ter 2 ambulâncias, aí só tinha uma e tem que ter uma ambulância para o jogo voltar, e não era o que acontecia. Ficou muito tempo paralisado, o jogo deu aquela esfriada, os jogadores consequentemente perderam um pouquinho do pique, depois voltou, o Serrano fez um gol de pênalti, o Cleiton fez um gol de pênalti e conseguiu se classificar. Exatamente, e esse 1-0 foi importantíssimo porque se o Serrano não tivesse vencido essa partida, se por exemplo tivesse empatado, o Petrópolis, principal rival do Serrano nesse momento, né, rival de cidade do Serrano, que teria se classificado. Petrópolis também, que a gente tem que destacar que só precisava vencer para se classificar também para essa semifinal, mesmo, né? Exatamente. Estava na mesma situação do Serrano, só precisava vencer para conseguir se classificar, mas acabou perdendo e foi eliminado, não avança, não tem chance de subir para a Série A2. Vamos falar agora da rodada do Campeonato Brasileiro. E a crise parece ter se instaurado em São Januário. Tentando se recuperar de uma sequência ruim no Brasileirão, o Vasco voltou ao seu estádio na noite de sábado para encarar o Juventude e, após sair na frente no placar, teve 2 falhas defensivas decisivas e acabou derrotado por 3-1. Toledo, nós podemos destacar aqui que uma situação que parecia ter sido resolvida no Vasco voltou a acontecer. Diferente dos jogos contra Botafogo e São Paulo, foram jogos que, do São Paulo, foi um jogo que eu diria que foi muito azar, que o Vasco fez um primeiro tempo muito bom e muito provavelmente, se aquele jogo fosse jogado outras vezes, teria saído pelo menos do primeiro tempo ganhando o jogo, mas acabou tendo aquela polêmica do pênalti no final do jogo, que eu acho que foi pênalti, só para deixar claro mais uma vez. Aí, ali foi azar. No jogo contra o Botafogo, não. O Botafogo foi muito superior. Muito mal também. Exatamente. E eu não diria nem tanto que o time entrou mal. O Botafogo que foi muito bem. Teve claro. aquela culpa dividida, que um foi mal e o outro foi bem. Foi a noite iluminada e a outra não foi aquela noite que é dia. Que 3-0 também não é só sorte. Exatamente. Foi realmente muito mérito do time do Botafogo e uma atuação bem ruim do time do Vasco, mas muito ocasionada por essa boa atuação do Botafogo. Mas nessa partida contra o Juventude a situação muda bastante, porque o Vasco começa bem, mas só joga 15 minutos de futebol, faz um gol e depois o time se perde, principalmente com as falhas defensivas, que os 2 primeiros gols, principalmente,
poderiam ter sido tranquilamente evitados. Principalmente o segundo, que era só o Léo Jardim ter soltado a bola pro lado, igual sempre faz. Tinha companheiro do lado dele, mas aí eu acho que ele se sentiu um pouquinho pressionado assim por conta do tempo, né? Agora tem essa regra, acaba que dá o escanteio depois de 8 segundos que o goleiro fica com a bola. Porém, não tem justificativa, na minha opinião, era só ele tocar pro lado. E se não fosse isso, era só dar um chutão. Exatamente, foi realmente um mole muito grande. Isso era no meio, num jogo que estava muito compactado no meio. Exatamente, o time do Juventude estava fazendo pressão no meio de campo e foi a escolha errada. Aí teve a falha defensiva do primeiro gol, que o Cuesta podia ter, o zagueiro Carlos Cuesta podia ter bloqueado o cruzamento, que acaba sendo um gol. Aí depois tem esse lance e ali o time do Vasco acaba e não consegue mais jogar. Depois ainda tem a expulsão do Paulo Henrique, foi uma expulsão boba. Aí ali o Juventude aproveita essa vantagem numérica, que muitas das vezes não é aproveitada, a gente tem que destacar, e consegue fazer mais um gol e consegue a vitória. Aí o Vasco, que estava numa sequência de 4 vitórias consecutivas, vai para 3 derrotas seguidas e complica bastante a situação numa busca por G6 no campeonato, G7 na realidade agora, que é praticamente impossível. Agora no domingo, o Botafogo empatou em 0-0 com o Vitória. O Botafogo ainda teve uma chance de sair na frente do placar, mas o zagueiro Barbosa perdeu um gol praticamente feito. Com esse um ponto somado, o Botafogo se mantém na 6ª posição do Campeonato Brasileiro. E o outro personagem de 0-0 foi o Fluminense, que empatou com o Cruzeiro no Mineirão. Mas ao contrário do jogo do Botafogo, esse foi um pouco mais movimentado. E agora o Fluminense chega a 7º com 52 pontos. Toledo, a gente tem que dar mais destaque para esse jogo do Fluminense, porque realmente do Botafogo foi um jogo bem morno, aquele jogo bem esquecível mesmo. Exatamente, o primeiro tempo foi um pouquinho mais animado, o segundo digno de 0-0. Jogo bem Campeonato Brasileiro. Se tivesse cansado, tinha dormido assistindo esse jogo, porque realmente a situação ficou complicada ali. E não era pro Botafogo estar assim, né? A gente acabou de comentar que o Botafogo venceu muito bem o Vasco. Aí jogando contra o Vitória, que teoricamente é um time muito inferior, inclusive o Vasco ganhou recentemente, não conseguiu essa vitória. Mas se a gente falar agora de Fluminense, aí ali a gente tem um jogo muito movimentado, com polêmica de arbitragem. Com 0-0 até que legal de se assistir. Exatamente. E com uma grandiosa atuação do goleiro Fábio contra o seu ex-clube. Nossa senhora, ele fez uma defesa assim, numa bola que lembrou Manuel Neuer, Ter Stegen, esse tipo de goleiro. Uma defesa assim, tirando em cima da linha, defesa muito linda. Claro, Fábio, canso de elogiar ele, porque ele é muito, muito bom. Exatamente. E aí, se o resultado do Botafogo foi um resultado ruim por ser um empate, o resultado do Fluminense foi um ótimo resultado, porque o Cruzeiro está lá em cima na tabela, querendo ou não. Ainda tem chance de título, é complicado, mas ainda tem chance. Ainda consegue buscar, se Exatamente. E esse empate, que foi bom para o Fluminense, foi muito ruim para o Cruzeiro, justamente nessa busca de um possível título. Agora quem teve uma rodada muito boa foi o Flamengo, que foi o único dos cariocas a vencer. Além disso, viu o Palmeiras, com quem briga pelo título, tropeçar para o Mirassol. O Flamengo venceu o Santos no Maracanã por 3-2. O time carioca chegou a abrir 3 gols de diferença, mas no finalzinho do jogo, o time paulista conseguiu fazer 2 gols e pressionar o time carioca, mas já era tarde. O Flamengo terminou a rodada na 2ª colocação, com os mesmos 68 pontos do Palmeiras, na frente por conta dos critérios de desempate. Toledo, esse jogo foi uma boa atuação do Flamengo no primeiro tempo, mas no finalzinho ali o Flamengo dormiu, uma oscilação que vem acontecendo às vezes com o time do Felipe Luiz. O time bobeia muito nessa final das partidas, mas o grande personagem desse jogo foi o Neymar, que deu uma entrevista no meio do tempo, patética, né? A gente tem que falar que foi muito feio. E ainda vale destacar que depois que o Neymar sai, o time do Santos faz 2 gols. O time do Santos melhora muito, dá pra ver nitidamente, tanto que saiu os 2 gols, e pressionou o Flamengo e, assim, poderia, se tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ouso dizer que poderia ter empatado o jogo. Exatamente. Pra quem não acompanhou as redes sociais, não assistiu o jogo, ele falou que a única maneira do Santos fazer o gol era procurar ele ali no ataque. E não tem como falar isso, né? Um jogo coletivo, 11 pessoas jogando pro seu time. Não tem como você falar que a única maneira de fazer um gol é te procurando. Realmente foi muito complicado. Ele teve uma atuação que não foi boa, para os padrões de Neymar não foi boa, perdeu muitos duelos. Teve um comportamento com a arbitragem também muito ruim. Parecia que ele estava desesperado o jogo inteiro. Então, assim,
foi um jogo muito feio para o Neymar. E mais um, né, te falar. Exatamente, a gente tem que destacar que essa volta para o Neymar não está saindo nada, a volta do Neymar para o Santos não está saindo nada como a gente tinha planejado. Mas esse jogo foi muito bom para o Flamengo, saiu com os 3 pontos, que é o que importa, e ainda viu o Palmeiras perder para o Mirassol, que obviamente tem que fazer uma campanha maravilhosa, histórica, e foi muito bom pro Flamengo, que o Palmeiras ainda joga contra o Mirassol ainda. Vai ser uma reta final de Campeonato Brasileiro muito interessante. Exatamente. E, gente, agora, infelizmente, acabou nosso tempo, então a gente fica por aqui com esse Correio Esportivo. É isso, gente. Um beijo e até a próxima edição. Na quinta-feira a gente volta com o Correio Esportivo e os principais destaques do mundo do esporte, mas agora nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. O público vibra em mais uma edição do Rock the Mountain em Petrópolis. Petrópolis marca presença na Festoures em Gramado. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz.
Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos. Certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Olha, gente, nos últimos 2 fins de semana, o Festival de Música Rock the Mountain movimentou a cultura brasileira e a cidade de Petrópolis em dias de muita música e apresentações que fizeram o público vibrar. O sucesso do festival reforça a força e a importância da música e da expressão cultural na sociedade brasileira. O Rock the Mountain 2025 se provou como um grande sucesso de público no município de Petrópolis. De acordo com dados da organização do evento, mais de 150 mil pessoas compareceram nos 2 fins de semana de festival. E esse grande público não apenas foi ao festival, mas viveu e cantou com grandes artistas como Caetano Veloso durante os dias de evento. Tudo demorando em ser tão ruim. O público dançou o já tradicional piseiro com João Gomes, que durante o show do dia 9 de outubro já confirmou que volta em 2026. Já deixa a minha senha preparada que eu vou botar na boiada do jeito. Safado e a história no lugar. Ferveu com os diversos DJs que tocaram grandes sucessos da música brasileira e internacional no palco fervo do RTM. E esse público que também ajudou a transformar o Parque de Itaipava em uma galáxia de lanternas durante a música Universo do BK. Esse é o universo onde eu me deito, onde eu sonho com meus monstros e o destino. Vem, olha pra mim, você sabe calma toda. A boa performance do festival também gerou grande impacto na economia da cidade. De acordo com a Secretaria de Turismo de Petrópolis, mais de 60 mil pessoas visitaram a cidade no período, e a ocupação hoteleira do município registrou mais de 90% de ocupação durante os fins de semana do festival. Números que geraram uma estimativa de mais de 200 milhões de reais injetados na economia local. Em um ano tão difícil para a arte, com as perdas de Lô Borges, Hermeto Pascoal, Arlindo Cruz e de diversos outros nomes da música brasileira, o Rock the Mountain mostrou que os nomes da música brasileira permanecem vivos. Por meio de uma faixa no palco principal do evento, a organização do festival homenageou a Preta Gil, que também nos deixou em 2025, com uma frase da cantora que, assim como ela, está eternizada na cultura brasileira. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu prezo na minha vida e nos meus hábitos, que é você ser livre, você ser o que você era, a sua essência, você buscar se conhecer. Então, como estava escrito na faixa do palco Floresta, a liberdade de ser quem sou foi o melhor presente que eu me dei. Uma frase com um grande significado e que simboliza perfeitamente a ideia do festival Rock the Mountain.
E, gente, a preparação para o Rock the Mountain 2026 já começou. E grandes nomes como Jorge Smith, Ivete Sangalo e o projeto Dominguinho, do qual João Gomes, Mestrinho e JP fazem parte, já foram confirmados. Quem quiser garantir a presença já pode começar a se organizar, porque as vendas começam já nesta quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, através do site simpla.com. Mas, bom, gente, ainda falando em turismo, Petrópolis marcou presença na Festures, que aconteceu na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, entre os dias 6 e 9 de novembro. A Feira Internacional de Turismo reuniu representantes de diversos estados e estandes de países como, por exemplo, a Argentina e o Uruguai. Assim como na Abav Expo 2025, o município de Petrópolis marcou presença na Festures em Gramado. De acordo com o secretário de Turismo, Pablo Kling, a participação da cidade imperial na Feira Internacional é importante para estreitar laços com os guias de turismo e agentes de viagens. Essa participação ela é estratégica, porque ela nos permite fortalecer a relação com agentes de viagens, guias de turismo, que são os maiores promotores de um destino turístico, principalmente junto ao público final. A participação de Petrópolis em eventos assim tem o objetivo de fomentar a economia e a geração de empregos através do turismo, tendo em vista que o município tem participação fundamental na história do Brasil desde o Império. Além da presente história nas ruas da cidade, a divulgação dos eventos que acontecem em Petrópolis são de extrema importância para a geração de receita. Essa participação atende também a uma orientação do prefeito Hugo Rames, que é o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, aumento da renda através do turismo, justamente porque ele é essa ferramenta que desenvolve mais de 50 setores econômicos no município. Durante o evento, Petrópolis promoveu atrativos culturais e divulgou o calendário de eventos, despertando o interesse de operadores, agentes e visitantes de todo o Brasil e do exterior. A feira contou com representantes de diversas cidades brasileiras e com estandes da Argentina e do Uruguai. A Festures Gramado, um dos grandes eventos de negócios turísticos das Américas, nasceu há mais de 3 décadas com a missão de conectar marcas, destinos e pessoas para contribuir no desenvolvimento do turismo. A feira, marcada por intensa programação, contou com atrações culturais, ampla oferta gastronômica, com degustação de produtos típicos e destaque para a presença de tecnologia e inovação aplicadas ao turismo. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã é quarta-feira e como eu comentei aqui ontem, tá muito frio, pelo menos aqui em Petrópolis esfriou bastante. Para amanhã, claro, a gente quer saber como é que vai estar a previsão e por isso eu já tô aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer essas informações pra gente. Mari, boa tarde para você. Olha, esfriou bastante, né, os últimos dias, pelo menos aqui na região serrana. E para amanhã, Mari, quarta-feira, qual que é a previsão? Pois é, Rafa, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, quarta-feira em Nova Friburgo será de dia de sol com nevoeiro ao amanhecer e também à noite. À tarde, o céu fica com algumas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será parecido com o de hoje. A previsão é de sol o dia todo com muitas nuvens de manhã. À noite, forma-se o nevoeiro. As temperaturas variam entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com diminuição de nuvens de manhã, tarde ensolarada e noite de céu limpo. As temperaturas vão variar entre a mínima de 13 e a máxima de 24 graus. Já em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia também será parecido com o de Paraíba do Sul, com previsão de sol com algumas nuvens ao longo do dia e de noite de céu limpo. As temperaturas vão variar entre a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. Mari, a gente observa que as mínimas seguem lá embaixo, mas as máximas começaram a subir um pouquinho e agora estão se aproximando dos 30 graus. Mas ainda assim, ó, para amanhã, gente, vai fazer frio sim, principalmente naqueles momentos ali da manhã e da parte da noite. Então é sempre bom tirar o casaco do armário, estar preparado, porque não é só aqui na região serrana que tá fazendo friozinho, não. Ali na região centro-sul também está. Mas para amanhã, Mari, não tem previsão de chuva. Então, quem acompanha a gente já vai estar preparado para essa quarta-feira. Então, Mari, muito obrigada por suas informações e
E essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além, é claro, do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, quarta-feira, nosso encontro tá marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 13h, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.